Olá, tudo bem? Nos últimos vídeos nós falamos da importância do tecido, né? O porquê é importante você conhecer o tecido. Né? Falamos que ele representa de 40% a 60% do custo do produto, que ele quase 90% do resultado em uma roupa provém da escolha do tecido, que ele define que linha, que entretela, que tipo de aviamento, que tipo de agulha, que quantidade de pontos você vai dar por centímetro na costura. Quem define é o tecido que você escolher, né? Por isso é importante conhecer o tecido. E nós vamos ao longo de alguns vídeos falar das características do tecido que você deve conhecer para que você possa fazer uma boa escolha e para que você possa entender dessa matéria-prima tão importante que nós temos. A primeira característica do tecido que causa muita confusão é o nome. Porque nós acreditamos muitas vezes que o nome do tecido define, né, um produto, define um tecido. Na realidade não define, né? Ele dá uma ideia do que seja, mas ele não define um produto. É comum nós falarmos, olha, eu vou comprar malha. Ok, então eu vou comprar um tecido de construção malha. Mas eu não sei exatamente que produto é esse. Eu só sei que ele é construído no ligamento malha. Ah, eu vou comprar um jeans. Poxa, jeans é um exemplo mais esplêndido que a gente tem. Porque jeans, quando você olha a história, o jeans não quer dizer o tecido. Jeans quer dizer uma calça, né? Jeans é uma calça feita com tecido denim. Então uma calça com tecido denim se chamava lá no passado como jeans. Só que as pessoas popularizaram tanto essa calça que quando eu me referia, eu quero uma jaqueta jeans, eu quero uma jaqueta com o tecido daquela calça jeans, né? Então o jeans começou a ser sinônimo de um tecido e não de um produto, né? Então veja, acontece isso não só com o jeans, mas acontece também com a sarja, né? Quando você fala, sarja, o que é sarja? Sarja só é um ligamento como a malha, né? Você pede, eu queria um popeline. Popeline pode ser qualquer ligamento tela plano, né? Então assim, qualquer ligamento tela você vai chamar de popeline, então pode ser muita coisa, né? Você só está definindo uma característica do tecido. Por quê? Porque o popeline ao longo do tempo foi mudando, né? Esse nome popeline se referia a um tipo de tecido no passado. Mas conforme foi passando os anos, foram mexendo nas características do tecido, mas mantendo o nome. Então o tecido em algumas regiões que você vai e chama de popeline é uma coisa totalmente diferente do popeline que você vê numa outra região. Então esses nomes funcionam bem em regiões fechadas, em grupos fechados. Então se você se relaciona muito ou se relaciona quase exclusivamente com os mesmos clientes, com os mesmos fornecedores, com as mesmas pessoas, você adquire aí um sinônimo, né? Esses nomes começam a representar realmente um tecido. Mas quando você começa a ampliar esses relacionamentos para outras regiões, cidades, estados, países, esses nomes passam a não significar muita coisa. E é um grande perigo em você achar que está falando uma coisa e ter certeza dessa coisa. E a pessoa entender totalmente diferente porque ela tem um entendimento dessa palavra diferente do seu. Ambos vão estar conscientemente certos, né? Ambos vão estar com a certeza que estão fazendo a coisa certa e não estão, né? Um está fazendo uma coisa diferente do que o outro pediu. Então o tecido é muito importante para que você comece a entender que os nomes não quer dizer muita coisa. Os nomes podem te dar uma referência, uma ideia, mas não vai definir um produto tecido. E por que isso aconteceu? Ou que por isso acontece atualmente? Apesar que atualmente as tecelagens estão tentando mudar, né, essa confusão, tentando acertar essa confusão. Não estão dando mais nomes de construções ou de fio, né, lycra, né? Eu quero um tecido lycra, como se lycra fosse um tecido. Lycra é uma fibra, e é uma fibra específica de uma empresa. Então, está se evitando chamar os tecidos por nomes de fibras, nomes de construção, sarja, malha.
Está se evitando cetim, né? Cetim, quando eu falo cetim, você tem uma ideia de tecido, que pode ser um tecido de 100% poliéster ou um tecido de 100% seda. E você chama cetim as duas coisas, um que custa R$80, outro que custa R$20, né? Então, são nomes de... Está se evitando falar esses nomes, porque esses nomes chamam a memória referências de produto que talvez nós não estamos querendo dizer. Então as tecelagens atualmente estão tratando o tecido como nome de mulher, nome de homem, referência da natureza. Então estão tentando desligar um pouquinho, fazer nomes totalmente aleatórios, para que não haja essa ligação de produto com uma memória de produto, né? Eles não querem trazer essa memória para que você não se engane na hora de você escolher o seu tecido. Agora isso acontece porque o tecido ele é composto de uma variável grande de insumos, de técnicas. Então quando você fala tecido, olha, quando você olha um tecido, quando você escolhe um tecido, você está escolhendo uma fibra, um tipo de fibra, um tipo de fio, um tipo de construção, isso é de entrelaçamento de fios, e um tipo de acabamento, isso é aspectos visuais do tecido. A combinação dessas variáveis é que resulta naquilo que você está vendo, resulta no tecido, né? Então se você mudar uma dessas variáveis, você muda o resultado do tecido. Então veja, quando eu falo fibra, eu estou falando de fibras de algodão, fibras de poliéster, e cada fibra tem a variação, pode ser fibra curta, fibra longa, pode ser filamento. Então veja que tem diferentes, né? Não é só fibra, fibra tem lá as variáveis dentro da fibra. Quando você fala fio, tem as variáveis dentro do fio, pode ser fio retorcido, pode ser fio obtido por extrusão, pode ser fio penteado, pode ser fio fiado, pode ser fio cardado, enfim, o fio tem as suas variáveis também. Aí você fala em construção, construção não, construção só são três, é o plano, a malha e o não tecido, sim, mas o plano tem as suas variáveis, a malha tem as suas variáveis. E o acabamento? Então o acabamento, você tem inúmeras variáveis de cor, tratamentos de superfície, resina, silicone, tem inúmeras variáveis. Então se você muda uma única variável dessa, você muda o resultado final. Você muda aquele produto que você está vendo chamado tecido. Então vou te dar um exemplo. Imagina um tecido. Eu quero um tecido, olha, eu quero um tecido que é de 100% algodão. Então eu tenho a fibra de algodão, só tem fibra de algodão. Eu quero o fio cardado. E quero uma construção tela. E quero um acabamento tinto branco. Eu olhei, obtive um tecido, obtive um produto nessa combinação. Aí eu vou falar para você, olha, eu não quero fibra de algodão, eu quero fibra de poliéster. Mas você me mantém o fio cardado, você me mantém a construção tela e você mantém o acabamento tinto branco. Tá ok, mas mudou tudo. Mudou tudo. Você olha o tecido, o aspecto do tecido pode ser o mesmo. Mas na hora que você toca e na hora que você põe no corpo, você vai sentir uma diferença imensa. Só porque você mudou uma única variável. Uma variável muito simples que eu estou falando, né? E a mudança que ocorre nesses tecidos são mudanças muito mais sutis do que essa que eu falei para você. Só que uma mudança sutil ao longo do tempo vai transformando um produto, né? Que ora você chamava ele de A, com essa transformação ele continua chamando A, mas é outro produto diferente daquele original que você conheceu. Então veja, o tecido, primeira coisa que nós vamos te falar, não se oriente pelo nome. Você vai se orientar pelas variáveis que nós estamos falando para você. Que fibra que ele é composto, que fio que ele é feito, como esses fios são entrelaçados, que tipo de construção ele tem e que tipo de acabamento que ele tem. Quando você conhecer essas 4 variáveis, você pode dizer que você sabe que tecido você está falando. Tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos começar a detalhar essas variáveis, né? Vamos te falar aí o que essas variáveis determinam, né? Como elas mudam, quais são as características de cada variável dessa. Porque lógico,
Quando você vai escolher um tecido, você vai olhar o quê? O caimento, né? Você vai olhar o aspecto visual do tecido, você vai olhar o toque do tecido, né? O conforto que esse tecido te dá, em muitos casos, às vezes, a segurança, né? Mas você vai ver o conforto que ele te dá e balancear tudo isso com o preço, né? Então você vai entender, se você acompanhar a gente nos próximos vídeos, você vai entender porque um tecido custa 80, outro custa 20 e parece igual, né? Então você vai entender que você não vai poder pedir um tecido barato se você quer características de tecido que não são baratos, né? Então é esse conhecimento que a gente quer te dar nesses vídeos que estão por vir aí, tá? Acompanhe a gente nos próximos vídeos, vamos continuar falando do assunto tecido, tá? E mais uma vez, vamos tentar não falar nomes de tecido, e sim conhecer a estrutura do tecido, conhecer as variáveis que foram compostas para resultar naquele produto que a gente está vendo. E aí sim nós vamos poder falar, esse tecido é caro, esse tecido é barato, esse tecido é confortável, esse tecido não é confortável, ele tem um bom caimento, ou ele não tem um bom caimento, tá? Fique conosco nos próximos vídeos, deixe aí seu comentário, seu recado, que a gente está tentando melhorar a cada vídeo que a gente faz. Um abraço e até o próximo vídeo.